Bom, vamos ver cada um deles, né? Então, o que é detalhar e projetar a funcionalidade do caso de uso no sprint, tá? Isso daqui que é interessante, que é assim, como é que eu vou pegar o caso de uso, né, a história do usuário e vou começar a pensar no desenvolvimento dele, né, na parte da codificação, da implementação dele, tá? Então, aqui eu tenho uma forma de fazer isso, né? Claro que isso pode ser livre, né, de acordo com cada forma de trabalho, né, de cada local. Tá, gente? Então, vamos ver aqui como que eu vou pedir para vocês fazerem, porque eu vou pedir para vocês fazerem o planejamento do sprint, tá? Tem a documento de arquitetura de software, né? O planejamento do sprint, o plano do sprint e um projeto, como se vocês estivessem fazendo um primeiro sprint, um projeto, tá? Da funcionalidade. Não precisa implementar, mas o projeto da funcionalidade que eu vou pedir, tá bom? Então, vamos lá ver como é esse projeto. Então, para ficar mais próximo da implementação do caso de uso, vamos utilizar o modelo SR adaptado, tá? Então, o modelo SR faz parte do arcabouço A-Star, que é aquele lá do iThinkBot, lá que eu falei para vocês, que o pessoal usa para chatbot, mas a gente também pode usar aqui para detalhar a funcionalidade de caso de uso, fica bastante próximo, né, tá, ao que a gente tem aí para o desenvolvimento. Então, só para explicar para vocês o que é o arcabouço A-Star, ele foi criado em 95 por Eric Yu, né, para sistemas multiagentes, então para sistemas inteligentes, né, tá? Ele permite representar situações que envolvem relacionamento estratégico entre vários atores e as intenções que envolvem esse relacionamento. Então ele possui dois modelos, tá? Então de dependência estratégica, tá? Que é o SD, Strategic Dependency, de raciocínio estratégico, que é o modelo SR, que é o Strategic Rationale, tá? Então vamos ver aí, a gente vai usar para o caso de uso aqui, né, tá, o SR, tá, né, porque vocês vão ver que esse do SD ele é muito parecido com o caso de uso. Então, a gente vai partir dele para montar o SR, que é o raciocínio estratégico, que na verdade é mostrar, né, estrategicamente como é que eu vou implementar, né, esse meu caso de uso. Tá? Então vamos lá. O que é o modelo SD? Ele é muito semelhante ao diagrama de caso de uso, como eu tinha falado para vocês. Ele representa a rede de dependência entre os atores. Atores são entidades ativas que realizam ações para atingir suas metas usando seu conhecimento, né? Então, muito parecido com o que é o nosso ator do caso de uso. Relação de dependência ocorre quando o ator depende de outro para alcançar uma meta, tá? Né? Então, essa é a dependência e a meta, né, tá? É que é a dependência, tá, entre um ator e outro, né, ou para o próprio ator mesmo, tá? Então, vocês vão ver aí, eu vou mostrar para vocês como ele é parecido com o diagrama de caso de uso. Modelo SR é o detalhamento do modelo SD, então, basicamente, pegar cada meta lá, né, que vai ser o nosso caso de uso, no caso, né, no nosso caso, e dizer como é que ele vai ser, como que ele funciona. E aí o nosso como funciona é como que eu vou programar ele, tá bom? Permite uma análise mais profunda das dependências, pois modela as estratégias internas de cada ator para realizar as dependências. Então, qual que é a sua estratégia, né? Qual que é a sua estratégia de desenvolvimento para conseguir executar, né, essa meta, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente está trabalhando aqui, né? Então, vamos lá. Anotação para ele, o ator, né? Nesse acabouço estar é uma bolinha, tá? A tarefa, né? Essa anotação aqui, e a meta, né? É esse losango não, desculpa, né? Esse círculo aqui, né? Esse aqui é o modelo SD, tá? Que a gente pode ver aqui, né? Então, tem o paciente, ele vai escolher que tipo de medicamento pode comprar, e aí ele tem o profissional de saúde aqui, né? Tem o cuidador. Então, se você olhar aqui, né? Escolher quais tipos de medicamento eu posso comprar, ele pode ser traduzido no caso de uso. Fazer uso correto do medicamento também. É que esse aqui, no caso, gente, foi montado, né? Para ser um chatbot. Então, vai ter perguntas e respostas aqui, como faz escolher quais tipos de medicamento comprar. Então, como é que vai ser esse diálogo, né? Então, eles vão desenvolver isso, né? Mas isso poderia ser um caso de uso, e se não fosse em chatbot, a gente estaria desenvolvendo isso, né? Uma tela e tudo mais, tá? Então, não tem muita diferença, né? Então, a anotação só que é diferente de colocar aqui, né, um ator, né, e colocar isso aqui como caso de uso, né, tá? E tirar isso daqui, colocar os relacionamentos, vai ficar igualzinho. Então, não tem muita diferença. O modelo SR, né, ele já não, né, na verdade, o que ele vai fazer?
ele vai pegar, e aí aqui que eu estou fazendo uma diferença, né? Porque ele pega todas aquelas metas lá que tinham lá, né? Todos aqueles, e aí ele fala aqui, ó, então ele aparece que escolher que tipo de medicamento quer comprar, e aí ele fala qual a tarefa que ele vai fazer. Vai fazer o uso correto do medicamento, tem que, né, obter, né, a posologia, né? Então eles fizeram aqui todas as tarefas que precisavam fazer para poder colocar no diálogo lá, né? E é isso que a gente vai usar para dizer como é que a gente vai montar o nosso caso de uso. Fique preocupado que a gente vai ter um modelo, tá? Vai ter um exemplo aí de como que a gente vai fazer isso com os casos de uso. Existe uma ferramenta, se vocês quiserem, né, fazer, usar, né, todas as coisas que tem, existe uma ferramenta, né, essa é a ferramenta Open, né, tá? Mas aí eles têm até mais notações, né, específicas para cada uma das coisas que tem, porque aqui eu estou mostrando o básico para vocês, que dá para resolver qualquer coisa, mas eles têm mais coisas, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar isso daqui, porque realmente para a parte de inteligência artificial ele é bastante interessante, tá bom? Bom, como que a gente vai fazer o mapeamento dos casos de uso para o modelo SR, né, adaptado? Para cada caso de uso, gerar um modelo SR adaptado. Para o modelo SR adaptado, iremos mudar a notação de ator. Assim ficamos com a seguinte notação, né? Então, eu tenho o ator, né? Tá? Tem a tarefa e tenho a meta, que é o meu caso de uso. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Como é que eu faço esse mapeamento do modelo do caso de uso para o modelo SR, tá? Adaptado, né? Para cada caso de uso, verifique se existem metas menores para alcançar o objetivo do caso de uso. Então, utilize a descrição sumária para esta análise. Essas metas podem ser os módulos que irão existir na implementação do caso de uso. Caso não tenha, o próprio caso de uso é a meta menor, tá? Então, eu vou analisar se for, eu tenho uma meta, se não, não tenho, não. É ele mesmo, né? Para cada meta menor encontrada, verifique se ela é uma meta menor que auxilia a alcançar o objetivo do caso de uso. Caso não seja, e ela é uma funcionalidade fechada em si só, ela é um caso de uso que será um product backlog. Então, na verdade, o que eu posso fazer? Eu posso ter desdobramento, tá, desse caso de uso para outros casos de uso. Então, por isso que eu vou fazer esse estudo aqui. Tá? Então, se eu encontrar essas outras submetas aqui, né, eu vou analisar cada uma delas para ver se ela não é um caso de uso. Então, por exemplo, eu tenho venda aqui, e aí eu vejo que uma submeta é pagamento, porque eu tenho que pagar para poder terminar a venda. Tá? Só que pagamento, ele é uma funcionalidade por si só. Então, ele é um novo caso de uso, tá bom? Se vocês quiserem lá, né, para mudar, né, lá o caso de uso, como a gente vê que precisa, né, ter o pagamento para terminar a venda, tá? Então, eu vou ter um include lá no modelo de caso de uso, tá? Então, eu posso ir lá e alterar. Vamos supor que a venda não implica necessariamente ter que pagar, terminar a venda, né? Eu não tenho que pagar, né? Porque eu vou pagar depois, tal, etc. Mas ele não surgiu lá no início, né? Do caso de uso. Ele apareceu agora porque eu me lembrei que ao vender eu tenho que pagar. Então, ele virou um caso de uso que vai lá para lá. Claro, gente, quando é separado assim, não encontrar pagamento, eu diria aí que é uma falha, né? Da parte de requisito. Mas tudo bem, vocês viram que a gente consegue encontrar aqui depois e acrescentar, ele vai lá para revisão, né? E aí eu vou ter que colocar ele na priorização lá do caso de uso no próximo sprint, tá bom? Tá? Então vamos lá continuar. Bom, como é que agora eu vou definir as tarefas, né? Então eu defini aqui a meta menor e agora eu vou definir a tarefa. Então, para cada meta menor encontrada no caso de uso, relacione as tarefas, né? Então, qual que é a lógica, né, a atividade das ações que o caso de uso deve ter para atingir o seu objetivo, que se encontra na descrição sumária do caso de uso. Se você também quiser, você pode colocar as APIs, tá? Então, aqui eu coloquei atividade e ação, né? Então, se você estiver pensando assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir uma tela, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ah, eu já sei qual é a API que eu vou usar. Então, você coloca o nome da API aqui que você vai usar e a sequência de como você vai fazer isso. Então, é como se você estivesse fazendo aqui já a programação, mas num alto nível, sem estar colocando código lá. Isso é bom? Isso é bom para você saber se você tem a API ou se você não tem, qual API você tem que procurar, né? Colocar aqui, aí você vai saber o que você vai ter aqui no próximo, né? No próximo API que você está usando, qualquer entrada que preciso ter, não precisa ter, e aí você pode, né, verificar se o que você está fazendo aqui faz sentido, vai chegar nessa meta aqui que você quer. Então, é isso que você vai fazer. Então, ele serve para você pensar estrategicamente como é que vai ser o desenvolvimento, sem ter lá o código todo e depois não está dando certo, você vai lá fazer o teste, não está dando certo, tem que ficar lá pensando o que você fez, né? Tá? Dessa maneira mais macro, você já pode detectar que o que você está pensando não está correto,
e aí pensar como é que pode ser a maneira melhor maneira de fazer essas coisas, tá? Então, se houver alguma regra de negócio, requisição funcional específica que deve ser implementada no caso de uso, indicar no relatório de projeto de caso de uso também, tá bom? Tá? Essa é uma maneira bem legal, bem interessante, né? Você pensar como é que você vai desenvolver esse caso de uso, né, de uma maneira mais abstrata, macro, antes de sair, né, escrevendo o código, tá bom? E a partir dali você escreve o código. Então vamos ver um exemplo para ficar mais fácil, né, de entender como é que isso pode ser. Então vamos lá, né? Lembra o nosso caso de uso lá? Né? Então vamos pegar lá o nosso avaliar o aluno, né? Tá? Que foi lá que ganhou nota 6 lá, né? Que é o primeiro sprint que a gente vai fazer. Então vamos lá. Então, eu vou pegar a descrição, né, dos atores, né, que estão envolvidos naquele caso de uso, e a descrição sumária, que é o que eu vou usar mais, né? Tá, então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar lá a descrição e vou ver se há metas menores, né? Então, o aluno será avaliado pela sua presença. Então, eu tenho que avaliar a frequência, tá? E a média aritmética de duas provas, né? Então, eu tenho que avaliar o desempenho teórico, mas se são duas provas, tá? Eu tenho a questão da elaboração da prova. Será que a prova é uma prova que vai ser no computador? Não. Eu não discuti isso com o meu cliente, né? Então ele não está lá, então posso colocar aqui porque é alguma coisa que não apareceu, que apareceu agora. Se eu elaborar a prova, eu tenho que corrigir essa prova, né? Então tem a elaboração e a correção da prova, né? E eu tenho uma regrinha aqui, né? De negócio que o aluno será considerado aprovado se sua média for maior ou igual a 7, que ele vai estar nessa regrinha aqui dessa meta aqui. Então, eu tenho uma meta de avaliar a frequência, eu tenho uma meta aqui de avaliar o desempenho teórico, e eu tenho duas novas metas que apareceram, que é elaborar a prova e corrigir prova. Então, vamos analisar, né? O próximo passo é analisar essas submetas aqui, o que elas são. Então, eu cheguei à conclusão que para avaliar o aluno, que eu preciso mesmo avaliar a frequência e avaliar o desempenho teórico, mas eu tenho essa questão da elaboração da prova que eu não discutir com o meu cliente, né? Eu não sei se ele quer, se ele está pensando nisso. Então, e ele, na verdade, por si só é um caso de uso, né? Então, eu coloco elaborar prova e corrigir prova como novos casos de uso que vão lá no meu Product Backlog, e aí eu vou falar com o Product Owner, né? Quando for a revisão do sprint, né? E aí ele pode perguntar para o cliente, ou até ele já sabe que o cliente quer, né, uma elaboração de prova automática ou não. Não, isso vai ser, né, uma prova que o professor vai dar e ele só vai ter que anotar a nota. Então, na verdade, gente, aqui, ó, como eu, de repente eu não vou ter, né? Então, isso vai ser lá quando eu tiver na revisão do sprint, quando estiver vendo o próximo sprint, né? Fazendo lá a priorização dos casos de uso novamente, tá? Eu vou lá e, se eu não tiver o elaborar prova e não tiver o corrigir prova, pelo menos eu tenho que ter o quê? O anotar a nota. Então, o professor vai ter que colocar nota, senão eu não consigo avaliar o desempenho teórico aqui. Aqui eu não coloquei anotar nota, porque anotar a nota basicamente está nessa corrigir prova. Então, pode até continuar chamando corrigir prova, onde o professor vai lá e aí eu consigo também ver se todos os professores estão em dia, não estão, né? Quem corrigiu a prova e qual foi a nota que foi dada para aquela prova, tá bom? Então, a gente já sabe que esse caso de uso aqui, né, ele pode ser uma correção de prova, se a prova for automática ou não, tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai estar trabalhando aqui, né? Então, vocês viram lá que anotar a nota não tem em nenhum lugar, né? Não apareceu no caso de uso. Então, é isso que eu falei para vocês em relação ao caso de uso que vocês montaram. Ele é o primeiro draft de um caso de uso que pode ter aí seu desdobramento a partir do momento que vocês vão fazer um sprint, tá? Então, de qualquer maneira, a gente vai ver que isso aqui fica de fora. Então, o nosso, né, avaliar aluno possui duas metas menores, né, que é avaliar a frequência e avaliar o desempenho teórico. Então, agora a gente vai trabalhar em cima disso. E aí eu vou lá e pensar, né, avaliar a frequência, apesar que eu não fiz, tá? Aqui não, ele tá assim, não é porque não tem nada não, que eu não fiz isso. Eu fiz o de avaliar o desempenho teórico, né? Então, eu pensei que primeiro ele tem que informar o código da turma, ele tem que recuperar a nota do aluno, tá? Então vai ter que ter um lugar lá onde essa nota do aluno vai estar anotada, né? Ele vai ter que calcular a média aritmética das duas notas e vai divulgar essa nota aqui, tá? Então vocês já viram que essa parte aqui é uma parte de interface, isso aqui é uma parte de interface, então, vocês podem aumentar isso, pode fazer um primeiro desse, né? Ou pode, em cima desse daqui, começar a pensar. Então, eu vou ter um layout de tela aqui, isso aqui, né, recuperar a nota do aluno, eu vou fazer um SQL, né? Tá? Eu vou ter que ter aqui uma tabela também, né, de aluno, aí ver se na modelagem de dados tem isso, né?
tá? Aí eu vou ter uma parte de cálculo, né? Esse cálculo aqui é cálculo de média de duas notas, para que eu vou fazer uma API, né? Tá? Não sei, né? Se tem uma API para isso, né? Tá? Né? Mas não precisa chamar uma API, você pode fazer a programação mesmo e aí depois você tem o layout de como que você vai fazer isso, né? Então, vocês viram aqui como que eu consegui já pensar como é que eu vou fazer essa parte aqui, aí depois vou pensar em avaliar a frequência e aí eu posso até pensar, será que eu faço isso primeiro, isso depois, né? Tá? Como é que é, né? O informar código da turma, de repente você vê que ele na verdade está aqui, né? E aí depois ele entra no avaliar desempenho teórico, porque os dois vão ter que informar o código da turma, né? Tá? Então aí vocês podem juntar aqui, então na verdade se avaliar a frequência entra aqui, ó, aqui na praticar, e aí depois ele vai ter duas fases, né? Onde um é para calcular a média e outro é para avaliar a frequência, tá bom? Vocês vão trabalhando aqui com essas notações, né, para pensar como é que você vai fazer isso daqui. Né? Do que você ficar lá no código, né? De repente você fica só no avaliar a frequência e esquece avaliar o desempenho teórico. Aqui não, você vai lembrar tudo que você tem que fazer. Tá? Então, basicamente, é esse projeto de caso de uso que eu vou querer que vocês façam do primeiro caso de uso, vocês vão desenvolver, né, no primeiro sprint de vocês. Tá? O que eu faço com os outros requisitos ou regras de negócio? Né? Então, aqui, né, eu tenho aqui os outros requisitos e regras de negócio que eu vou colocar isso no meu projeto lá. Então, eu vou dizer, a nota dos alunos são número inteiro ou fracionado em meio. Então, eu só posso ter 5.5 e nunca 5.6, tá? Na verdade, é assim que é a anotação da nota de vocês, tá? Dentro do sistema aí da FATEC, né? Tá? E o único que pode avaliar o desempenho teórico do aluno é o professor. Então, eu vou ter nível de segurança aqui, então eu tenho o requisito não funcional de segurança. Tá? Então, eu vou ter que pensar nisso, como é que eu vou fazer isso, né? Lá no início, né? Ele tem que ter um login, como é que eu vou fazer, tal, etc. Então, eu vou trabalhar isso. Ou eu já tenho um login inicial, né? Então, você vai lá e conversa, né? Porque talvez que tenha nível de segurança não é só esse caso de uso, né? São outros, né? Tudo que o professor pode fazer, tá bom? Então, anotar, anota também, né? Então, você vai ter, de repente, um caso de uso, né? Tá? De atividades do professor, né? Então, é isso que você vai definir aí, que você pode fazer isso na revisão, ou até falar num daily meeting que precisa disso, ver quem precisa e se juntar para montar isso, né? E ver, né? Inclusive, gente, cuidado, tá? O sprint ele está fechado, então você não vai desenvolver aquele caso de uso que não é daquele sprint. Ele entra na revisão do sprint, né? E aí ele entra na priorização de casos de uso para você ver de novo como é que você vai, em que sprint ele vai ser desenvolvido. Por quê? Porque isso pode causar o quê? Atraso, né, no desenvolvimento, e aí eu não tenho um gerenciamento interessante, tá bom? Então, isso tudo tem que ser conversado, inclusive com o Scrum Master. Não se esqueçam de tudo isso, né? São coisas que acontecem aí no meio do desenvolvimento.